Bom, olá pessoal. Nesse ensaio que nós vamos fazer agora, nesse momento, vamos trabalhar com o motor CC de ímãs permanentes. Ele é um motor que tem muitas aplicações, tanto como motor, e a máquina de ímãs permanentes também tem aplicações como gerador. Nós vamos estudar nesse ensaio o comportamento como motor CC de ímãs permanentes. Então eu não tenho uma alimentação para o campo. O campo ele é fornecido por um conjunto de ímãs permanentes. E aí nós vamos fazer a corrente percorrer a armadura, a interação dos campos produzidos na armadura e no estator da máquina, que são os ímãs, né, através do comutador, vão fazer com que o motor gire sempre na mesma direção, né, e aí desenvolva o torque. Ok? Então, a inversão de rotação desse motor se dá com a inversão da ligação da armadura, né? Bem como também essa máquina operando como gerador, se você inverter também o giro de rotação, você inverte a polaridade da tensão gerada. Então, vamos aqui mostrar o nosso setup, vamos trabalhar com o motor, né? Então, o nosso setup é o seguinte. Aqui, ó, só lembrando algumas características interessantes, né? Então, se eu tiver com o meu motor sem carga, eu posso dizer que a tensão aplicada, né, como eu estou sem carga, a corrente vai ser mínima, né, percorrendo o circuito da armadura. Então, eu posso dizer que a minha tensão aplicada é a própria força contra-eletromotriz, ou aproximadamente a força contra-eletromotriz. E a força contra-eletromotriz é diretamente proporcional à velocidade do motor. Então, eu posso dizer que a tensão aplicada na armadura e a velocidade de rotação do motor, para essa condição sem carga, né, elas são lineares, essa relação. E se eu calcular a tangente do ângulo dessa reta descrita pelos pontos tensão-velocidade, eu encontro a constante K1. Então, a minha velocidade em RPM é K1 vezes a tensão interna da máquina, a força contra a eletromotriz, né? Que nesse caso a força contra a eletromotriz é igual à tensão aplicada se eu tiver com a carga com o eixo livre, tá certo? Sem torque, corrente mínima, né? Então nós temos essa relação direta e eu consigo achar a constante K1, que relaciona a minha força contra a eletromotriz à velocidade do eixo da máquina. Tudo bem? Uma outra característica interessante, e aí a gente pode dizer, inclusive, ó, que a partir dessa constante K1 que nós encontramos, né, o motor CC pode ser considerado um conversor tensão-velocidade. Então, dependendo da tensão que eu aplico, eu vou ter uma velocidade aqui no eixo. Uma outra característica importante é a relação entre o torque e a corrente. Então, nós também temos a linearidade entre o torque e a corrente, né? Então, a corrente, quanto maior a corrente, maior o torque desenvolvido pela máquina. Eu posso dizer que o torque é K2 vezes a corrente da armadura. Então, pode-se considerar também o motor, né, ó, pode ser considerado um conversor de torque-corrente, né? Ou corrente-torque, tá certo? Então, vamos lá, ó, vamos mostrar o nosso equipamento. Então, está aqui o nosso equipamento. A gente vai trabalhar esse motor, ó, que é o motor DC de ímãs permanentes. Eu tenho uma chave aqui para ligar o motor, aqui o próprio motor. Observe que só tem a ligação da armadura, né? Porque o campo é provido por ímãs permanentes. Então, como eu vou querer, no primeiro ensaio, variar a tensão de alimentação, então eu vou fazer um setup ligando aqui, ó, na fonte CC variável. Então ficaria assim a nossa ligação da armadura, né? Ó. Eu vou pegar do positivo, vou passar pelo amperímetro, né, para a gente poder monitorar a corrente do motor. Do amperímetro eu vou levar para a chave com a qual eu vou ligar o motor. Da chave a gente leva para a armadura da máquina, né?
E da armadura da máquina a gente fecha para o negativo, aí eu tenho a ligação principal da máquina, tá certo? Vou monitorar também a tensão de alimentação. Então, vou mudar a cor aqui do fio, colocar aqui em verde. Então, ó, a minha tensão vai ser monitorada aqui, ó, pelo voltímetro E1, né? Então, meu E1 vai monitorar aí a tensão de alimentação. Aqui. Opa, aqui, pessoal, aqui no negativo, né? Ok. Muito bem. Vou precisar monitorar torque e velocidade. Para isso, eu vou precisar capturar essas informações aqui do dinamômetro para poder levar para a minha interface de medição, né? Então, ó, aqui a gente já mostrou em práticas anteriores, aqui é a entrada de torque, ó. Então, a minha saída de torque analógico, ó, eu vou levar aqui para a entrada de torque analógico. Aqui, ó, é a minha saída de velocidade N e aqui é a minha entrada de velocidade N analógico. Então, eu vou fazer essa ligação também. E aqui, ó, eu tenho o comum, né, a referência. Né? A referência aqui, essa referência eu vou precisar dar um zoom. É bom que a gente dá uma olhadinha, né? Vamos aqui, ó. Vamos dar um zoom para ver se estamos ligando corretamente. Então, aqui, ó, torque, eu liguei lá no torque, o N de velocidade também, e a referência é o pino A. Então, eu vou ter que ligar lá no pino A. O pino A é esse aqui, ó. Aqui era o pino A, tá certo? Também aqui, ó. Muito bem, vou pegar também as entradas digitais. É importante também eu monitorar as entradas digitais. Então, ó, eu vou pegar as saídas digitais aqui, TTL, né? TTL a gente sabe que é de transistor, né? E aí os circuitos transistorizados são digitais. Então, vou pegar aqui, ó, a saída A digital para a entrada A digital. Eu vou botar verde também, tá? Vai ficar tudo verde isso aqui. A saída B digital para a entrada B digital aqui embaixo, ó. E aqui o comum, que é o D, eu vou ligar aqui em qualquer um desses dois, né? O comum D. Bom, vai ficar bagunçado, mas isso aqui a gente não vai precisar acompanhar isso. É só para a gente poder trazer as informações do dinamômetro para o nossa interface de medição, tá bom? Vamos voltar aqui ao nosso setup, né? Então tá aqui o nosso setup, ó. O que mais que nós temos que fazer? Vou deixar a chave aqui desligada, tá? Muito bem, tensão aqui em 0. Nosso dinamômetro aqui já está ligado. Então, inicialmente eu vou deixar sem carga. E nós vamos aplicar tensão. Como está sem carga, né, a corrente vai ser mínima, tá bom? E nós vamos aqui, ó, através aqui do... Vamos fazer a configuração aqui. Vamos primeiro pegar as medidas, né? As medidas que a gente vai medir. Então, a gente vai medir aqui, ó, tensão de entrada, né, ó, de alimentação, DC. Vamos pegar a corrente, né? Vou deixar aqui capturando, ó. Corrente DC também de alimentação e aqui a potência ativa, ou seja, a potência de entrada na máquina. Vamos monitorar também, ó, o torque, né? Esse torque aqui, ó, que está vindo da entrada analógica, né? Ele é o torque desenvolvido no dinamômetro. E aqui a velocidade também desenvolvida no dinamômetro, né? Aqui nós temos uma característica interessante, ó. O nosso dinamômetro ele tem uma polia maior. Ó, observe, ó, vou baixar aqui, ó. E o nosso motor CC de ímãs permanentes tem uma polia menor. A gente sabe que a força desenvolvida aqui
tensionando a correia, a força é a mesma para ambas as máquinas. Se tivesse um desbalanço de força, essa correia romperia, né? Então a força é a mesma. A gente sabe que torque é força vezes braço de deslocamento. O braço aqui é o raio, ó. Então o meu torque aqui, ó, é a força que está na polia vezes o raio. E o meu torque aqui é a força que está na polia vezes o raio. Se a gente isolar a força, né, que é a característica comum a ambas as máquinas, então vai ficar torque sobre raio. Então observe, se eu tenho um raio maior, eu vou desenvolver aqui no dinamômetro um torque maior. Se eu tenho um raio menor, eu vou desenvolver aqui no motor CC um torque menor. De forma que torque sobre raio vai dar uma constante, e é a mesma constante para essa polia menor, né? O torque sobre o raio, que é a força. Ok? Por isso que quando a gente precisa aplicar uma força, por exemplo, para trocar um pneu de um carro, quanto maior o raio, digamos assim, né, o braço de distância, para aplicar a mesma força, né, é como se a gente tivesse que fazer um esforço menor, né? Porque esse torque vai ser maior, porque eu tenho um braço de distância maior. Então eu vou precisar aplicar uma força menor, porque o torque já é maior devido ao braço da chave que é maior. Então a minha sensação é de fazer um esforço menor, porque o torque com esse raio maior ele é mais alto, né? Se eu fosse fazer com uma ferramenta menor para trocar o pneu do carro, a força desenvolvida para afrouxar seria a mesma como eu tenho um raio menor, né? Então o torque, né, ele seria menor. Então eu teria que fazer um esforço bem maior para que eu tenha esse torque necessário para girar. Então, ok. Então observe aqui o que a gente vai fazer agora. Eu vou agora alimentar essa máquina CC. Se a gente observar aqui, ó, ela é alimentada com 48 volts. Vou dar um zoom máximo aqui para a gente olhar as características desse motor CC, tá? Então, ó, ele é um motor 220 watts de potência, 4.000 RPM, 48 volts, 6,7 amperes, né? Então, a velocidade nominal dele nos 220 watts é 4.000 RPM, alimentação 48 volts. Então, eu vou precisar aí chegar até aproximadamente 50 volts, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, lembrando essa parte do ensaio, ela é bem simples, tá? Eu vou deixar aqui meu torque em zero, vamos ligar aqui os instrumentos, vamos ligar aqui a alimentação, e aí eu vou aplicar, né, vamos capturar aqui a tensão, ó. Eu vou aplicar inicialmente 10 volts. Vamos colocar aqui o ajuste para 10 volts, né? Inicialmente 10 volts na máquina. E aí eu vou ligar a máquina, ó, o motor CC, né? Vou ligar ele, ó. Ele vai girar. Lembre-se, o torque é mínimo aqui, né? O torque é mínimo. Se o torque é mínimo, né? Porque eu não estou aplicando carga, né? O meu dinamômetro está parado, né? Assim desligado. Então, a tensão que eu estou aplicando aqui na armadura vai ser praticamente igual à força contra-eletromotriz interna na máquina. Então, eu posso dizer que a velocidade da máquina é proporcional a essa tensão que eu estou aplicando. Então, apliquei 10 volts, deixa eu ajustar aqui. Aproximadamente 10 volts, né? Deixa eu ver se eu consigo cravar um pouquinho melhor. Pronto. 10 volts, ó.
Eu vou fazer o seguinte, para poder a gente monitorar essa velocidade aqui, ó, é a velocidade do dinamômetro, tá? Eu vou querer enxergar a velocidade do motor que tem a metade da quantidade de dentes que o dinamômetro. Então eu vou aqui, ó, em instrumentos, não, em ferramentas, não, instrumentos mesmo, e vou aqui ajustar o meu dinamômetro. Né, a relação não é 24 para 24, né? Eu tenho a relação da roldana, da polia, né? É 24 para o dinamômetro, 12 para o motor CC, né? Ele tem uma polia menor. Isso aqui é a quantidade de dentes, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos iniciar aqui. Não, eu não vou iniciar, não. Eu vou iniciar, mas vou deixar zerado, tá? Torque zerado aqui. Então, torque zerado, ó. Observe que a minha velocidade é maior, né? Então eu tenho, observe aqui, ó. Eu tenho para o dinamômetro 385 RPM, né? Ó. Então meu dinamômetro está girando a 385. Como o raio aqui é menor, essa polia do motor CC está girando mais rápido, está girando a 770 RPM. Então nós temos o primeiro par tensão-velocidade, 10 volts, né? 10 volts, 770 RPM. Vamos aumentar agora para 20 volts, tá? Então vamos aumentar agora para 20 volts. 20 volts. Esperar estabilizar. Vinte volts, ó. Qual a velocidade do nosso motor CC? 1619 RPM. Para 20 volts, 1619 RPM. Tem que anotar esses valores, tá? Vamos agora para 30 volts. 30 volts, ó. Aproximadamente 30 volts. 30 volts. Aí. Vamos ver qual a velocidade do nosso motor. 30 volts, 2.522 RPM, né? 30 volts, 2.522 RPM. 40 volts agora. 38. 39. Ver se eu cheguei no 40, bem pertinho, né? Bom, 39 volts, vamos ver qual foi a velocidade, né? 3.321. Acho que está atualizando aqui, não tá? Tá. 39 volts. Agora vamos para 49 volts, tá? Que é o máximo aqui da máquina, né? Vamos para 49. 48 volts, né? Que é o máximo. Aí a gente chega aí a um pouco mais de 4.000 RPM, que é o nominal da máquina, né? 4.067 RPM. Se eu plotar esses pontos aí, eles vão ser semelhantes a uma reta. A tangente de inclinação dessa reta me dá a constante. Essa constante K1 é aquela que relaciona velocidade com tensão, tá certo? Força contra a eletromotriz, né? Ok? Muito bem. Então, essa primeira parte do nosso ensaio. Feita essa parte do ensaio, eu vou segurar agora a tensão nesse valor, 48 volts, tá? E nós vamos agora trabalhar com torque. Então, eu vou
desligar aqui o meu dinamômetro, né? Eu vou desligar ele. Observe que eu tive um torquezinho mínimo aqui, tá vendo, ó? Né? Mesmo colocando em zero aqui, ó, eu tive um torquezinho mínimo nesse período. Então, essa reta não vai ser muito perfeitinha não, tá certo? Porque eu não consegui zerar completamente. Se observar aqui, ó, eu tenho uma determinada corrente, ó, 1,3 amperes. Eu poderia até tentar fazer essa medida por aqui, ó. Por aqui eu pego também a velocidade da máquina. Vamos fazer por aqui, desligando o dinamômetro, porque eu estava medindo por aqui, né? Ó. Aí para medir pelo dinamômetro eu tive que manter ele ligado. Eu vou desligar ele, vamos fazer a medida por aqui, ó. Tá bom? Aqui pelo encoder. Né? Então vamos lá, ó. Vamos fazer novamente essa medida. Mas mesmo assim a corrente baixou pouco, tá? Mesmo eu desligando ali o dinamômetro, né? Mesmo desligando ele, a corrente ainda se mantém mais ou menos no mesmo valor. Então, não tem como, essa corrente é necessária para as perdas em ventilação, né? Então, essa reta, tá, vai ser aproximada, não vai ser uma reta perfeita, tá bom? Mas essa tangente, o ângulo de inclinação dessa reta, né? A tangente do ângulo de inclinação dessa reta vai me dar a constante K1 com um certo grau de aproximação. Vamos para a segunda parte agora do ensaio. Então, nessa segunda parte, nós já vamos aplicar aqui torque, mas nós vamos selecionar a função. Eu posso selecionar tanto por esse botão quanto por esse aqui, tá? Eu vou selecionar por aqui, ó. Vamos fazer um torque constante negativo. E aí eu vou variar de 0,1 em 0,1, cuidando para manter a tensão constante aqui em 48, 49 volts, tá? E aí o objetivo é a gente verificar a corrente. Ok? Então vamos aqui, ó, verificar a corrente, né? A corrente aqui, ó, tá mínima, baixa, né? Não tenho carga. Então vou começar aqui, ó, com um torque de 0,1. Se eu consigo mexer, vou mexer por aqui. De 0,1. Vamos ajustar aqui para, opa, quase, né? 0,1. Vou ligar aqui. Ligar por esse botão é o mesmo que está ligando por esse aqui, tá? Dá no mesmo. Eu vou controlar por aqui, ó. Então liguei, torque de 0,1. Vamos ver só o valor da tensão, quanto tá? 48, é a tensão nominal, eu quero trabalhar nessa faixa mesmo. Então, para 0,1 de torque, ó, observe, ó, esse torque aqui, 0,1, né, ó, é o torque lá no meu motor CC. E esse torque aqui, ó, 0,2, é o torque do dinamômetro. Observe o que a gente comentou, né? O dinamômetro tem um raio maior, então o torque dele é maior para a mesma força. A máquina CC tem um raio menor, então o torque dela, do motor CC, é menor para a mesma força, que é a força que está em toda a correia, né, tracionando o sistema. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Ó. O que a gente tem que avaliar agora? Corrente. Então, para esse torque de 0,1 Nm, nós estamos com a corrente de 1,18, 1,184 amperes. Meu sistema aqui, tá? Vamos agora para um torque de 0,2, né? Um torque resistente aí de 0,2 Nm. 0,2 Nm. Né? Isso aqui na máquina CC. No dinamômetro, 0,4, né? Porque a razão aqui é o dobro, né? A razão do diâmetro das polias, tá? Do raio das polias, né? Então, vamos lá.
Aqui nós vamos ter agora uma corrente de 1,662 para esse novo valor de torque, 0,2 Nm, tá bom? Corrente de 1,662. E nós estamos aí lá no motor, né, com 4.015 RPM, né, no dinamômetro 2.000 RPM. Muito bem, essa é a segunda configuração, ó, a segunda linha da tabela, né? 0,2 Nm de torque, 1,662 amperes de corrente. Vamos agora para 0,3 de torque no motor, né? No motor CC. 0,3 de torque. Opa, passou. Zero ponto três de torque. Para 0,3 de torque, eu estou com 2,144 amperes de corrente no motor, né? E a minha velocidade, observe que vai caindo, né? Ó. Estava 4.000, agora foi para 3.931, tá? Vou aumentar novamente o torque, né? Agora eu vou colocar o torque para 0,4. Acompanhe também a velocidade, é interessante plotar esse gráfico, tá? Não só 0,4. Não só torque e corrente, tá bom? Mas corrente e velocidade. Você vai ver que com o aumento da corrente, ou torque e velocidade, né? Com o aumento do torque, nós temos aí uma diminuição da velocidade. Então, ó, torque 0,4, 0,399, né? 0,4. Para 0,4, ó, aumento do torque, diminuição da velocidade, estão vendo? E a minha corrente foi para 2,612 amperes. Então, ó, estamos com torque em 0,4. Vamos para o torque 0,5. 0,5 torque resistente no motor CC. Aí eu vou ter, ó, nova redução da velocidade, né, no motor CC, ok? E a corrente se elevou aí para 3.091 amperes, né? Potência de entrada de 142 volts. Vamos agora fazer o torque, né? Que está 0,5, vamos para 0,6. 0,6. 0,6. 0,6 Newton vezes metro. 0,6 Newton vezes metro. Nós temos aí, ó, uma velocidade ainda menor, né? Nós temos a corrente aumentou, agora 3,573 amperes. Observe aqui, ó, que a nossa potência desenvolvida, né? Potência desenvolvida aí é essa potência, né? Então nós temos aí, ó, 3,573. Bom, essa potência aqui eu desabilitaria ela, tá? E também a energia. A gente está trabalhando só com aquelas três curvas importantes, tá bom? Então vamos, acho que tem que fazer alguma configuração para poder usar essa potência. Mas muito bem. Então nós vimos o seguinte: com o aumento do torque, né, nós aumentamos a corrente, né, e diminuímos a velocidade. Ok? Nós precisamos traçar então esses três gráficos. Vou mostrar para vocês mais uma vez lá do livro, né? Dessa vez não usei o livro do Geraldo, tá? Isso aqui é um material que eu encontrei na internet. Então, primeiro, tensão de alimentação, velocidade. Quando eu aumento a tensão, a velocidade aumenta, né? Porque aqui a gente fez essa curva para carga mínima, né? E aí nós encontramos essa constante K1 pela tangente do ângulo de inclinação dessa curva. A segunda curva é essa desses dados agora, corrente por torque, né? Então a gente foi aumentando o torque, né, o torque resistente na máquina, e a gente percebeu que a corrente foi aumentando. Se a gente plotar esse gráfico,
a tangente do ângulo de inclinação dessa curva vai ser a constante K2. E aí eu sei que o torque é igual a K2 vezes corrente de armadura. E sabendo o K2, você consegue modelar aí o comportamento daquele motor. E a terceira curva é essa aqui, ó, com o aumento do torque, né, a tensão, desculpa, a velocidade do motor vai caindo. Então, para nós é importante traçar essas três curvas dessa máquina CC de ímãs permanentes, agora no final desse ensaio, a tarefa para você fazer, como em todos os ensaios que nós fizemos, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui, espero que tenhamos entendido aí melhor, e compreendido mais o funcionamento da máquina CC. Esse comportamento, embora seja para a máquina de ímãs permanentes, é um comportamento semelhante, né? Tanto para o motor CC, shunt, série ou composto, a gente tem esse comportamento, né? Velocidade diretamente proporcional à força contra a eletromotriz, torque diretamente proporcional à corrente. Ok? Então vamos ficar por aqui, pessoal. Até mais.